Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana e eu pesquiso em sites fidedignos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações e também colaborar com meus irmãos que querem a salvação eterna. Só ouvindo a Deus é que vamos nos salvar. Liturgia para você aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, 7919. Ou então digite Paulo Roberto Maciel, digite no Google e chega lá o Facebook, blog, Instagram e YouTube. Liturgia referente ao dia 27 de setembro de 2024, sexta-feira, dia de São Vicente de Paulo, presbítero. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou então dos pastores e o ofício da memória, ok? Então você que é presidente, prefácio comum ou dos pastores, ofício da memória. Memória de São Vicente de Paulo. Antífona da entrada. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me consagrou com a unção, enviou-me para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Trecho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Oração da coleta. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas. Fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do livro do Eclesiastes. Capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 143 na Bíblia Vulgata e 144 na Bíblia de Jerusalém. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja meu Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Os versículos são: primeiro A, segundo ABC, terceiro ou quarto refrão, primeiro A. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Que é o homem, Senhor, para vós? Por que dele cuidais tanto assim, e no filho do homem pensais? Como sopro de vento é o homem. Os seus dias são sombra que passa. Os seus dias são sombra que passa.
Bendito seja, perdão, bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos, bendito seja o Senhor, meu rochedo. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Antes vamos aclamá-lo, depois vamos proclamá-lo. A aclamação é com Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate de muitos, a fim de dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate de muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão de Lucas 9, versículos do 18 ao 22. No livro Palavra e Vida, temos o seguinte comentário. O mais interessante do Evangelho não é a resposta de Pedro, mas a ordem de Jesus de que não digam a ninguém que ele é o Messias. Recorda-me São Francisco enviando seus frades para anunciar o Evangelho entre os muçulmanos, recomendando-lhes que falassem só no caso de necessidade. Imagino que Jesus lhes diz para que não digam a ninguém, porque, primeiro, ainda lhes falta aprender muito e conhecer a respeito de Jesus. E segundo, o mais importante da vida cristã, não se transmite por meio de palavra, mas pela vida, amando os que estão ao nosso derredor. Vamos a outra reflexão. Temos aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Terminada a oração individual, Jesus faz aos discípulos a pergunta fundamental: quem sou eu? E o faz em dois tempos, para que a resposta dele se destaque sobre as opiniões do povo. A pergunta é um desafio não simples, curiosidade. Ultrapassando o nível de resposta do povo, Pedro responde como cabeça de todos: Tu és o Messias de Deus. Isto é, o ungido de Deus que vem implantar a era da justiça e da paz, conforme Isaías 11, versículos do 1º ao 9. Os discípulos, porém, terão de percorrer longo caminho até compreenderem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias que vai realizar sua missão como servo sofredor. Os chefes do povo, os anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei que mantêm a sociedade injusta, vão matá-lo. Ele, porém, ressuscitará e dará continuidade a seu projeto por meio de seus seguidores. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Quem dizeis que eu sou? É o título da liturgia comentada de Santini, baseado em Lucas 9, versículos de 18 a 22. Então vamos
a partir do título, vamos desenvolver o trabalho, né? Vamos fazer a leitura do texto de Santini. Herodes não sabia quem era Jesus. Chega o momento em que os discípulos devem responder a mesma pergunta, pois ela decide o destino de cada um de nós. E é o próprio Jesus quem nos coloca em situação de defini-lo. O monge André Louv comenta esta passagem. Abram aspas. Somente aquele que é discípulo conhece Jesus em sua intimidade profunda. O discípulo, isto é, aquele que tudo deixou para segui-lo, que caminha com ele, que vive em sua intimidade, que como ele não tem uma pedra para repousar a cabeça, somente essa proximidade de cada dia, de cada hora, entreabre a porta do conhecimento de Jesus. Mas ainda é preciso cuidado para não se enganar. Pedro disse que Jesus é o Messias de Deus e Jesus não recusa esta identidade. Mas Pedro sabe ao certo o que significa ser Jesus o Messias de Deus? Vê-se que não sabia. Devia conservar a imagem popular de um libertador político, de um organizador social, enfim, um Messias para as realidades terrenas. Mas Pedro não está preparado para o anúncio que o mestre faz a seguir. O sofrimento de Jesus, a rejeição, a perseguição e a morte. E a alusão que Jesus faz à sua ressurreição permanece um mistério para todos eles. No entanto, diz André Louv, não existe outro caminho para compreender a Deus senão Jesus crucificado. E não há outro caminho para compreender Jesus crucificado senão a própria cruz. A cruz só se compreende pela cruz, isto é, por aquele que a carrega, que a leva, por sua vez, atrás de Jesus. Assim se manifesta a ilusão daqueles que procuram por um Jesus vitorioso, o engano de quem vê no Evangelho um caminho de glória e sucesso, de vantagens e de sossego. O caminho é a cruz, exclusivamente a cruz. Ela é a condição para o surgimento posterior de um ressuscitado. Santa Teresa Benedita da Cruz ensina a doutrina da cruz. É o Evangelho de Paulo, a mensagem que ele prega a judeus e pagãos. É um testemunho simples por natureza, destituído de qualquer retórica e que não procura convencer por razões intelectuais. Toda força provém da doutrina em si. A própria cruz de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz e o Cristo crucificado. Ele mesmo é o poder e a sabedoria de Deus, não somente o enviado de Deus, Filho de Deus e Deus, ele próprio, mas também o crucificado, porque a morte na cruz é meio de redenção, fruto da insondável sabedoria de Deus. Quem dizeis que eu sou? O crucificado. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Nós proclamamos Cristo crucificado. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Vamos ao santo do dia. Santo do dia 27 de setembro, São Vicente de Paulo, sacerdote, faleceu em 1660. Ele estabeleceu-se em Paris, dedicando-se por inteiro ao apostolado com os pobres. Fundou a congregação dos padres da missão, os Lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marilac, as Filhas da Caridade. De acordo com o site rs21.com.br, que é o site da televisão Século XXI, da rede Século XXI, televisão do padre Eduardo Daugart, Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Pertencia a uma família pobre, de cristãos dignos e fervorosos. Olha como é importante ser fervoroso, ser pessoa de fé. Nasceu em Pouilly, na França, no dia 24 de abril de 1581. Na infância foi um simples guardador de porcos. E isso não impediu de ter uma brilhante ascensão na alta corte da sociedade de sua época. Aos 19 anos foi ordenado padre e antes de ser capelão da rainha Margarida de Valois, ficou preso durante 2 anos nas mãos dos muçulmanos. O mais curioso é que acabou sendo libertado pelo seu próprio dono, que ao longo desse período
Vicente conseguiu converter ao cristianismo. Todos o admiravam e respeitavam, do cardeal Richelieu à rainha Ana da Áustria, além do próprio rei Luís XIII, que fez questão absoluta de que Vicente de Paulo estivesse presente no seu leito de morte. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Quando Mazarino, em represália às barricadas erguidas pela França, quis fazer o país entregar-se pela fome, Vicente de Paulo organizou em São Lázaro uma mesa popular para servir diariamente refeições a 2.000 pessoas famintas. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha-o muito quando era para tratar de dar alívio espiritual. Quando convenceu o regente francês de que o povo sofria por falta de solidariedade de pessoas caridosas para estenderem-lhe as mãos, o rei imediatamente nomeou-o para ser o ministro da Caridade. Por isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escala nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres, a Congregação dos Padres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Este momento prático, firme, dotado de senso de humor, esperto como um camponês e, sobretudo, realista, que dizia aos sacerdotes de São Lázaro: amemos Deus, irmãos meus, mas o amemos às nossas custas, com a fadiga de nossos braços, com o suor de nosso rosto. Morreu em Paris, dia 27 de setembro de 1660. Canonizado em 1737, São Vicente de Paulo é festejado no dia de sua morte pelos seus filhos e filhas espalhados nos 4 cantos do mundo, e por toda a sociedade leiga cristã engajada em cuidar para que seu carisma permaneça pela ação e de suas fundações, que fortalecem, que florescem ainda nos nossos dias, sempre a serviço dos mais necessitados, doentes e marginalizados. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Santa do dia 27 de setembro, Santa Iltrudes, virgem, do ano 800, quando morreu. Consagrou-se a Deus, vivendo solitária nas proximidades do mosteiro de Liés, do qual seu irmão foi abade. Santa Iltrudes, rogai por nós. Santos do dia 27 de setembro, São João e Santo Adolfo, mártires. Faleceram em 824. Eram filhos de um muçulmano e uma cristã. Diante da negativa de renegar a fé, foram martirizados em Córdoba, durante o reinado de Abderramã II. Santo do dia 27 de setembro, São Bonfilho, bispo, do ano 1115, depois de ter sido bispo de Foligno, passou 10 anos na Terra Santa e, ao regressar à Itália, retirou-se no mosteiro de Storaco, onde faleceu. Santo do dia 27 de setembro, Santo Eleasário de Sabran. Santo Eleasário de Sabran, que faleceu em 1323. Foi conde de Ariano, comandante de tropas, defensor do Papa, e guardou a virgindade junto com sua esposa, a beata Delfina, e praticou todas as virtudes, observando a regra da ordem terceira franciscana. Santo Eleasário de Sabran, virgem, rogai por nós. Olha, é difícil você ver falar de um homem virgem, santo, que guardou a virgindade juntamente com sua esposa. Ambos guardaram a virgindade. Olha só que promessa a Deus. Santo do dia 27 de setembro, Beato Lourenço de Ripafrata. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1456. Era um dominicano do mosteiro de Pistoia, na Itália. Lourenço de Ripafrata observou fielmente durante 60 anos a disciplina religiosa, dedicando-se assiduamente ao sacramento da reconciliação.
Santo do dia 27 de setembro, beato João Batista Labourier du Vivier. Foi diácono e mártir, faleceu em 1794. Durante a Revolução Francesa, João Batista Labourier du Vivier foi condenado ao cruel cativeiro em Roquefort, onde morreu de grave enfermidade. Olha os males que a Revolução Francesa causou. Essa famigerada revolução que muitos professores ainda teimam em elogiar. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. É o nosso Pai Celestial, só quer o nosso bem e é onisciente, sabe tudo. Então, mesmo que você receba um não de Deus, é a melhor coisa para a sua vida. Eu mesmo já recebi muitos nãos. Na hora a gente não percebe que é bom para a nossa vida. Só depois é que a gente vai perceber. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver para sempre em comunhão com Deus, tendo a visão beatífica de Deus. Seremos como anjos de Deus. Viveremos com os santos, com todos os ressuscitados que abraçaram o Altíssimo. Então creia em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu na cruz por nós, ao humanar-se, ao encarnar-se. Mas não só morreu, ele venceu a morte ressuscitando. Subiu aos céus, está à direita do Divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. E nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados, algo inenarrável. Mas o apóstolo São Paulo, o maior missionário cristão, disse que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar e formos viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com São José, com São Mateus, com São Pedro, com São Paulo, com Santa Teresa d'Ávila, com Santa Teresa de Calcutá, com Santa Irmã Dulce, com São João Paulo II, com São Paulo VI. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito que humanou-se e morreu na cruz por nós. Arrependa-se dos seus pecados, seja humilde, deixe a soberba de lado e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, digitando essas palavras no campo de busca do Google, Facebook, blog, Instagram e YouTube.